Olá, caríssimo estudante! Tudo bem, prof? Muito obrigada pela presença, por organizar nossos estudantes aí para acompanhar as aulas de educação física. Eu fico muito feliz, fico com o coração muito grato mesmo. E hoje a prof. Iris, prof. de educação física, vai trazer mais uma temática que está interligada desde lá do início, né? Uma temática aí muito bacana. Qual será essa temática? Antes de eu dizer essa temática, eu vou te dar ali umas dicas. Deixa eu te perguntar, prof, estudantes, meninas, meninos, você, quando se olha no espelho, o que você vê? Uma pessoa bonita? Uma pessoa autoastral? Uma pessoa assim, com os ânimos assim, bem para cima? Ou você tá olhando uma pessoa assim, cabisbaixa, tristinha, né? Um pouco meio desesperançada? O que você enxerga aí? Eu espero que você enxergue aí uma pessoa com autoestima, com a autoestima elevada, elevadíssima, tá? Com grandes sonhos, com grandes expectativas, nada de ficar brocochô, certo? Então a nossa temática está voltada para isso. Nós vamos falar sobre corpolatria, né? Sobre esse estudo sobre o nosso corpo, né? Como que eu me vejo quando eu olho, por exemplo, no espelho, quando eu olho numa fachada de vidro, né? O que eu enxergo? Eu enxergo a pessoa bonita que eu sou ou eu enxergo coisas, né? Ou padrões que a mídia impõe para mim que eu devo enxergar e que eu preciso mudar? Isso é muito interessante e isso a gente precisa estar sempre muito atento, tá? Para não ser influenciado aí por essas questões, né? Por essa manipulação que muitas vezes a gente vê através da mídia, ok? Então, bora começar? Dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só o que a gente tem aí nessa aula 7.1. Falei para você que nós iremos falar sobre corpolatria, né? Sobre a imagem corporal e atividade física. Percebo que tudo a gente conecta ao exercício físico, à atividade física, porque a gente quer trazer para você quais são os benefícios que vêm através dela, ok? Ou através deles, né? O exercício sistematizado aí. Então, nós temos aí para a nossa agenda de hoje, prof. Iris. Na nossa agenda da aula 7.1, teremos aí reflexões sobre as concepções da imagem, da identidade corporal. Falaremos também sobre o padrão estético contemporâneo, a imagem do corpo perfeito. Olha lá. Falaremos aí sobre a indústria do culto ao corpo belo, investimentos em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Também teremos aí a imagem corporal na juventude e a idolatria de padrões corporais. Tá interessante, prof, essa aula. Também acho. Tipos de corpos e as relações com a sua identidade corporal e contribuições aí da atividade física para a construção da sua identidade corporal. Certinho? Tranquilo até aqui? Tá curioso para a gente debater mais de perto sobre essa temática de hoje? Então, bora lá. Para que a gente consiga trabalhar essas subtemáticas, precisamos aí pensar no que nós queremos, né? Que habilidade nós queremos alcançar. Então, nós primeiro teremos aí a reflexão acerca do conceito, né? A concepção da imagem, né? E a identidade corporal que eu carrego, ok? Posicionando-se criticamente em relação ao padrão de corpo que é perfeito e quanto ao custo-benefício dos investimentos em cirurgia plástica e procedimentos estéticos na contemporaneidade. Bacana, né? Que mais, prof. Iris? Bora lá. Temos aí como segunda habilidade reconhecer os tipos de corpos que são existentes na sociedade e as suas implicações no universo da corpolatria disseminado na mídia e na indústria do corpo belo, do corpo perfeito, né, gente? Beleza, prof? E aí, vamos para a nossa primeira subtemática, que é reflexões sobre as concepções da imagem e da identidade corporal.
Quando você olha uma imagem como essa, um GIF como esse, o que você imagina? O que passa aí na tua cabeça? Né? Ah, prof, essa imagem é uma imagem antiga. Sim, é uma imagem antiga, né? Mas o que está ressaltando aí? O exercício. Muito bem. Está ressaltando também que o povo tinha um corpo, para a época, bem definido, né? Beleza. Então, a gente já começa a entender aí quais são as primeiras concepções, certo? Vamos responder algumas perguntas? Vamos lá. Me diz com sinceridade, tá? Sem mentira. Como que você se vê? É uma pergunta difícil? Você ficou cheio de interrogações? Como que você se vê? Uma outra pergunta para ajudar a fomentar essa primeira. Você se aceita como você é? Eita, prof. Tá levando para o lado da introspecção, né? Tá levando eu pensar um pouquinho mais sobre mim. Sim, essa é a ideia. O que mais? Outra pergunta para melhorar ainda a primeira e a segunda. Você gosta de si mesmo? Você gosta do seu corpo? Eita, prof, tá ficando cada vez mais pesado, hein? Tá mesmo? Concordo. Uma outra pergunta. Se você não gosta, há algo de errado com ele? Ele que a gente tá falando aí, que é o teu corpo, tá? Um outro questionamento para você. Você se preocupa demais com a tua aparência? E aí? E, para fechar aí com chave de ouro, você prioriza a aparência ou a sua saúde? Vou até entrar aqui, vou pedir para o meu diretor me colocar nesta tela, tá? A prof trouxe aí umas perguntinhas um pouco capciosas, né? Para eu poder pensar, né? Você gosta de como você é? Você se aceita como você é? Você gosta de si mesmo? Você gosta do seu corpo? E se porventura você não gosta de maneira nenhuma, né? O que está de errado com o teu corpo? Né? O que te preocupa mais? Né? Você se preocupa demais com a tua aparência ou você prioriza mais a tua aparência em vez da saúde? O que tu faz? Posso falar por mim? Eu, prof. Iris Lene, já teve uma fase da minha vida que eu me preocupei muito, né, com o que eu via no espelho. Normalmente nessa fase da adolescência é uma fase ainda de muitas descobertas ainda sobre o que nós somos, o que nós queremos ser, o que nós projetamos para os outros, né? É muito comum isso acontecer. Então isso me preocupava um pouco. A aparência que eu via na TV, o meu corpo, o meu rosto, o meu cabelo não tinha nada a ver com aquilo. Então me dava um certo incômodo. Eu imagino que em alguns momentos você aí do outro lado, né, você aí na sala de aula, possa ser que em algum momento da tua vida tu também tenha sentido isso, né? Um certo desajuste, né? Ah, eu queria ser alta como a fulana, eu queria ser magrinha como a cicrana, eu queria ter o corpo definido como fulano. E assim vai. Tanto meninos como as meninas, tá? Mas a gente tem que começar a entender. Primeiro, nós temos o corpo que nós podemos ter. Ele pode ser melhorado? Com certeza. Vai depender de atitudes minhas, de escolhas minhas, para que esse meu corpo, né, que essa minha identidade, ela seja modificada ou melhorada, né? Então, vai depender de um posicionamento teu, correto? Agora, o que eu posso te dizer também é que a gente não pode ser influenciado pela mídia achando que deve chegar a determinado tipo de padrão. Porque o meu corpo, eu tenho que entender que o meu corpo, ele é único. Ele é perfeito do jeito que ele é. Ele pode ser melhorado? Pode. Por exemplo, o prof. Iris está querendo definição de braço, de pernas, de coxa, afinar a cintura. Qual o problema? Nenhum. A prof. Iris tem que buscar fazer exercício, né, para melhorar toda essa estrutura corporal dela, para ficar mais esbelta, para ficar mais bonita, para se sentir mais bonita, mais atraente. Não tem problema nenhum. O problema está eu
e eu tenho um sentimento de menosprezo pelo que eu carrego, que é o meu corpo. E isso não pode, né? A gente tem que valorizar quem a gente é. Antes de um corpo, nós temos uma mente muito criativa, nós temos aí sonhos que devem ser realizados. A gente não pode parar no tempo por conta de uma aparência, né? Aquilo que eu demonstro para o outro, que eu demonstro externamente. Muitas vezes o que nós carregamos dentro é muito melhor e muito mais valoroso do que a carcaça que nós carregamos, né? O corpo que nós carregamos. Mas claro que se a gente pode dar um tapinha no visual, melhorar o cabelo, ajeitar a sobrancelha, né? Ajeitar a definição muscular, a gente vai fazer isso, né? Mas sempre com dosagens de equilíbrio, né? O equilíbrio é o segredo, ok? Bora conhecer um pouco mais sobre corpolatria? Dá uma olhada aí no nosso slide. Então tá, o que é a imagem, né, do corpo? O que a gente transmite, né? Então o corpo, né, ele é uma síntese viva das nossas experiências, em especial nossas experiências emocionais, né? Lembra que a gente faz leitura, leitura do corpo? Né? Nós vimos em linguagem corporal? Pois é. Muitas vezes nós carregamos ali emoções que são transmitidas através desse corpo, certo? Então ela é a memória inconsciente de todo o vivido relacional e ao mesmo tempo ela é atual. Então eu tenho um passado, eu tenho um presente, eu tenho um futuro, né? Viva em situações dinâmicas simultaneamente, narcísica e interrelacional. Momentos só meu e momento em que eu me relaciono com os outros, ou com o outro, ou com o ambiente em que eu estou, certo? Então essa é a minha imagem do corpo, né? Essa síntese de experiências que eu carrego. Vamos continuar nesse pensamento. Então, no meu eu, né? O que eu observo, né? Em relação às imagens, as percepções que eu tenho, os sentimentos, os pensamentos, as ideias e as emoções que eu carrego, certo? Mas nessa imagem corporal também eu carrego o tamanho desse meu corpo, a forma desse meu corpo, a interação que esse meu corpo tem, as interrelações que ele tem, né, com a parte externa, ou seja, com os outros. Vejam que é um conjunto. A imagem, né, essa imagem corporal que eu transmito, né, para fora. O que mais, Profires? E aí nós observamos alguns impactos visual e emocional. Como que tu te enxerga? Você é uma pessoa tão positiva que tu te enxerga muito bonito, muito bonita, né? Como é que tu te enxerga? Como, né, que acontece isso? Então, exatamente como você se percebe, se vê, como você sente a respeito do seu próprio corpo, né? A gente usa essa parte figurativa do espelho, né? Como que você se vê? É para dizer para o mundo, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu gostaria de ser isso, estou procurando fazer aquilo outro, né? Para melhorar, né? Mas nunca em relação a ser superior aos outros, né? Mas ser melhor a cada dia para si mesmo. É isso que a gente tem que ter essa consciência, certo? Qual é a representação mental que eu carrego? Qual é o desenho que eu tenho de mim, né? Olha, eu não sou, hoje eu sou magrinho, mas eu me vejo um cara bem definido, musculoso, resolvido financeiramente, emocionalmente, assim vai, né? Então, qual é o desenho que eu tenho de mim mesmo? Então, passa pelo esse lado emocional, certo? O que mais, Profires? Como que nós construímos e como construímos nossa imagem corporal? E como também nós destruímos nossa imagem corporal? Também daria para colocar aqui, né? Então, nós teríamos aí como resposta somente o contato com a realidade externa vai desenvolver a minha imagem corporal, né? Eu tenho diversos sentidos aí aguçados, deixa eu voltar. Eu tenho diversos sentidos que são aguçados aí, que são apurados nessa minha leitura corporal aí. Aí eu tenho que observar se essa realidade ela é externa, tá? Isso é só o que eu vejo por fora, tá? Eu tenho que apurar esses meus sentidos. Família. A família ela é o primeiro grupo que vai influenciar nessa minha percepção, né?
eu observo os exemplos, os comportamentos, as expressões, as histórias. Eu vou carregando isso comigo. Correto? Todos nós carregamos um pouco. Até aquilo que a gente não gosta, a gente carrega também. Né? Mas o interessante é a gente levar o que tiver de mais positivo dentro do nosso grupo familiar. Essa nossa família, ela molda a nossa personalidade, o nosso caráter. Nós temos aí uma convivência que é aliada ao diálogo, a críticas, a elogios, a censuras, né? E isso a gente carrega para a vida toda, gente. Essa questão psicológica, a gente tem que saber trabalhar muito bem isso. Porque isso vai influenciar constantemente na nossa autoestima. Aqui a gente coloca a autoestima do adolescente, a autoestima do criança, mas ela vai influenciar muito na vida do adulto. Porque a gente percebe que tem muito adulto muito mal resolvido na vida, né? Muito mal resolvido no sentido que foi contaminado por pensamentos ruins, né? Por expressões, por críticas, por falta de elogios, né? E aí carrega-se um peso muito grande. Então, às vezes, a família ou alguém da família traz memórias ruins. Então, a gente tem que saber trabalhar muito bem isso também, né? Melhorar isso e perceber que todos nós somos pessoas que merecemos o melhor. Temos que buscar o melhor e oferecer o melhor também, certo? Então, bora lá, Prof. Iris. Na escola, né, é um outro grupo. No lazer, na igreja, até quando a gente vai às compras. Então, a gente tem diversos momentos da nossa vida em que podem influenciar aí nessa nossa percepção. Elas vão nos ajudar, né, a ter uma construção subjetiva, multifacetada e dinâmica, né, do que eu realmente sou, né, e o quanto eu permito. Isso também é bom ressaltar, o quanto que eu permito. Vemos aí também alguns valores que são positivos, ok, e alguns valores que são negativos, não tão ok assim. Então, tem alguns sentimentos, alguns comportamentos que são saudáveis, e é bom a gente ressaltar, né? Por exemplo, a prática de exercício, o cuidado com o meu corpo, as relações sociais e estáveis que eu tenho, a autoestima que eu demonstro ter e que eu tenho, a autoconfiança que eu vou trabalhando e vou tendo, né? Então, tudo isso a gente tem que ressaltar e tem que buscar a cada dia ser melhor. Existe no lado negativo alguns sentimentos e comportamentos que não são saudáveis, né? Como a questão do sedentarismo, né? Isso já me deixa desmotivado, né? Os comportamentos sedentários que eu tenho, os maus hábitos, a ausência de autoestima, isolamento. Então, isso aqui vira um somatório e isso aqui acaba alterando a minha percepção visual de quem de fato eu sou ou de quem de fato você é. Tá? Isso pode causar e pode resultar em depressão, em obesidade, transtorno alimentar, dismorfia corporal, muscular, né? E aí eu vou entrar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Eu acho que cabe uma fala aqui, né? A gente observando esses valores positivos e negativos que nós carregamos, né? E que a gente, às vezes, acaba se cobrando muito. Então, a gente tem que saber fazer essa dosagem, né? Para que lado que eu estou cedendo mais? Eu estou cedendo para o lado em que eu tenho que buscar a melhora ali do meu corpo, da minha saúde mental, da minha saúde física, das minhas melhores relações, o melhor convívio, ou eu estou alimentando o lado ruim, né? Os valores negativos. Eu tenho muitos comportamentos sedentários, não me vejo saindo dali, eu não gosto, mas eu permaneço ali, né? Eu não gosto de me sentir isolada, mas eu faço de tudo para ficar isolada, né? A minha autoestima não tem mais autoestima, é baixa estima, é assim que eu me sinto, prof. Então vamos começar a pensar nisso e começar a reverter, porque todos nós, olhe bem para mim, todos nós merecemos o melhor. Todos nós merecemos oferecer o melhor também, né? Então, quando a pessoa está bem, por mais que eu esteja um pouquinho acima do meu peso, né?
Vamos falar aqui diretamente do corpo. Se eu estiver um pouquinho acima do meu peso, mas eu me sentir satisfeita, eu busco opções que são saudáveis, eu busco interagir com o mundo, eu não me vejo feia, eu não me vejo desconfortável, isso já é uma mudança de comportamento de parâmetro muito boa, né? Não me deixo levar e influenciar por um ou pelo outro, pela mídia X ou pela mídia Y, né? Tudo isso vai fazer diferença. E esse tipo de conversa que a gente tem com você, caríssimo estudante, é para te dizer que a gente não pode se comparar com o que a gente vê na mídia. Na mídia a gente vê, por exemplo, um padrão de corpo masculino, muito bem definido, uma mulher magérrima, lindíssima, muito bem definida, com a pele perfeita, sem nenhuma marquinha, os cabelos ao vento. Tanto o homem como a mulher, aquilo ali que a gente vê, na maioria das vezes, sinto muito em lhe dizer, é manipulação de Photoshop, é manipulação de app. Então, a gente não pode se comparar as minhas memórias, as minhas experiências com o que eu estou vendo lá na tela do celular, do computador, do notebook, da TV. Não é assim que funciona. Eu tenho que primeiro ter a consciência de quem eu sou, para depois eu externar aquilo de melhor que eu tenho e ir trabalhando e melhorando. E a gente percebe que o exercício físico traz tudo isso, né? Coloca a tua autoestima lá em cima, né? Te dá mais valor, mais vigor, mais vontade, e é nessa perspectiva que nós queremos trabalhar, tá bom? Então, bora lá. Continuando o nosso pensamento sobre essa fala, dá uma olhada no slide aí. Olha só. Padrão estético contemporâneo é a imagem do corpo perfeito. Qual desses corpos, meninas, vocês se veem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Meninos, qual desses corpos vocês acham que mais atraem vocês? Que são meninas bonitas? Todos, nenhum, um ou outro? Então, isso são percepções que nós temos. Qual lhe chama a atenção? Correto? Bora lá. Então, nós temos aqui, né, a questão das influências, né? Nós temos influência das ofertas, das promessas e das mensagens. Que tipo de ofertas, prof? Nós temos mapas, receitas, ingredientes, produtos, serviços que podem ser oferecidos para dizer que você terá o corpo perfeito. Nós temos, através desses produtos, dessas ofertas, né, algumas promessas. Promessas de sucesso, de poder, de prazer, de reconhecimento, de status e até mesmo de amor. Olha lá! Que mensagens que podem vir através dessas ofertas, dessas promessas, prof? Mensagem de saúde, de esbelteza, de valorização social e de felicidade. Né? Tudo através de quê? De produtos. Produtos que são vendidos, serviços que são oferecidos, né? Questão financeira em evidência, gente. Tá? Então, nós temos aí produtos cosméticos para atender determinado público, produtos dietéticos, atendimentos médicos, atendimentos nutricionais, esteticistas, atendimentos de personal trainer, né? A indústria do vestuário e dos calçados, a indústria dos acessórios. Então, a gente tem que ver o que está sendo passado aí, né? Quando a gente acompanha aí a mídia de um modo geral, a gente tem que estar muito atento, né? O que está querendo se passar? Qual é o, como que eu chamo? Qual é o enlace, né, disso tudo? Para que linha que eu estou sendo levado? Para a compra de um determinado produto, para a negociação de determinado serviço? Para onde eu estou sendo levado? Né? O que a gente percebe através disso tudo, prof? A gente percebe, por exemplo, que meninas, né, as mulheres adolescentes, normalmente dentro desse grupo, né, com um pouco mais de idade, um pouco menos de peso, elas têm medo, por exemplo, de engordar. Elas têm um desejo permanente de emagrecer. Isso a gente vê na maioria, tá? Não é 100%, mas a gente vê na grande maioria. Nos meninos, né, nos homens adolescentes, em especial com mais idade, com mais
mais peso, né? Eles querem ter mais músculos, né? Ficarem mais atrativos, mais atraentes, aliás, né? Chamar atenção. Então, eles têm uma preocupação excessiva com a alimentação, com o exercício, porque eles querem estar esbeltos, porque eles querem estar lindos. E tem algo de errado aí, prof? Não, nem um pouco. Né? Nem um pouco. O problema são os excessos. Isso é que é o problema, gente. Isso é que é o problema. Porque o excesso vai me trazer para onde, prof? Tá até em vermelho aqui, para dar um destaque, para você ver que isso pode ser um perigo, né? Pode ser uma constante para você não cair aqui nesse abismo, chamado de depressão, de transtornos dismórficos corporais, né? Lembra que eu perguntei se você era satisfeito com o que você via no espelho? Pois é, com base nisso aqui que eu estou te apresentando. Então, a gente vê aí os transtornos dismórficos corporais, né? Uma possível anorexia, uma possível bulimia, uma possível vigorexia. Então, eu tenho aí a presença aí de perca de massa magra, perca corporal significativa, mas a menina, né, a moça, se vê acima do peso. Porque ela olha no espelho, não condiz com o que é a realidade dela. Então a menina, o rapaz, né, se alimenta, mas ele sente um transtorno, né, tão grande, uma insatisfação, um incômodo tão grande, um desconforto, que aí ela faz uso de laxantes e induz aí o vômito, certo? Os rapazes não se acham bonitos o suficiente e exageram aí nas doses de exercício físico e na ingestão de alguns produtos, né? Para que essa massa muscular fique o mais em evidência possível. Então percebe que tudo é questão do, vou até colocar aqui, ó, exagero. Como dizia uma professora minha na faculdade, até água e exagero faz mal, gente. O que dirá esse tipo de comportamentos? Tudo é questão de exagero. A gente precisa ter equilíbrio na vida, né? E esse equilíbrio tem que começar com equilíbrio emocional, certo? Tem que buscar soluções para resolver esse tipo de problema. Se for o seu caso, busque um amigo, busque um professor, busque alguém que você confia, fala aí dessa tua insatisfação, né? Troca uma ideia que às vezes você conversando consegue achar uma solução, você consegue se ouvir. Isso é a melhor forma, né, de trabalhar essa questão da psicologia das nossas emoções. O que mais, prof? Então, a gente percebe aí, por exemplo, né, nos estudos, que indica aí que 19,5% dos adolescentes com bulimia nervosa e 20% de anorexia nervosa passam a utilizar dietas a partir de receitas que são publicadas, né, em algumas revistas. E aí isso vai se tornar um problema de saúde pública, né, se não for bem trabalhado. Eu começo a perceber que há um conflito, que eu busco uma solução rápida, dietas, exercícios, bulimia, e aí eu tenho que ter um cuidado para não levar a anorexia, que é o grande alerta, ok? O que mais, profires? Vamos correr um pouquinho aqui. Então, nós temos aí a indústria do culto do corpo belo, né? Quais são os investimentos, quais são as cirurgias plásticas, os procedimentos que eu busco, né, para tentar chegar nessa satisfação, que muitas vezes essa insatisfação é interna, não é externa. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com relação... Opa, a professora acelerou demais. Com relação a essas influências midiáticas, né? A pergunta é, eu sofro por influência da mídia? Né? Na percepção da minha imagem corporal ou não? Não faz, prof. Não me incomoda, não me influencio fácil. Muito bem, parabéns para você. Gostei. Se estivesse aqui agora, ia bater na palma da sua mão. É isso aí. Parabéns. O que mais, profires? Então, nós podemos ver aí pessoas, né,
se sentindo insatisfeita, desajustada, conflituosas, iludidas, frustradas, isoladas, imperfeitas, depressivas. E aí o risco, né, de levar uma doença ou uma morte. Porque o que acontece na mente, na cabeça dessas pessoas? Elas buscam uma referência, não encontram, elas valorizam aí corpos que são ilusórios, são efêmeros, tá? E não sustenta a imagem corporal real. Não é congruente, não condiz com o que ela vê, né? Então, a questão da satisfação não acontece. O que mais? A gente tem que entender que essas exigências são fantasiosas, tá? Elas são saiborescas. E a maioria das pessoas não atinge. Aí vem uma pergunta, prof, mas é a mídia que está errada ou nós que aceitamos ser manipulados? Boa pergunta, me responde aí. Você é manipulado? E aí? Então, o que a gente percebe? Tudo é questão financeira, né, gente? Que a indústria da beleza, ela precisa de movimentar as vendas. Essa mesma mídia, ela informa, ela desinforma, ela exalta, ela discrimina, ela é positiva, ela é negativa, ela vai pairando de um lado para o outro, ok? Então, quem vai decidir o que faz é você, certo? E aí eu te chamo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, muito bem. Te chamo agora para você assistir comigo essa externa, tá? Para você começar a pensar aí um pouquinho mais. O que você anda fazendo? Tá? Ser influenciado ou não? Então assiste aí comigo. Quem nunca se pegou pensando no quanto gostaria de ter aquele corpo de capa de revista, aquela barriga das modelos de passarela ou até mesmo os lábios exagerados da atriz Angelina Jolie? O padrão de beleza estabelecido pela sociedade está deixando as pessoas tão fascinadas por corpos perfeitos que essa busca pela beleza está virando doença. A busca doentia pelo corpo perfeito realmente existe. O que nós temos que saber é diferenciar o paciente. O que o paciente quer, que se é uma coisa dentro da realidade que permite ou não. O que as pessoas têm que entender é que a autoestima é uma coisa individual. Todo mundo quer melhorar alguma coisa no seu corpo. O que muda? A coragem de procurar essa mudança. Então, todo mundo quer melhorar a mama, o abdômen, a cinturinha, o bumbum. Principalmente mulheres jovens ou mulheres pós-parto, pós uma cesariana, um parto normal. Porém, o que temos que saber é que existem realmente os excessos e esses excessos têm que pôr limites. E limite quem põe é o cirurgião plástico através do seu conhecimento. Ele vai falar para o paciente, olha, isso pode, isso não pode e assim por diante. Em alguns casos, realmente temos que saber, o excesso passou, vamos procurar ajuda profissional. No Brasil, a valorização do corpo perfeito está cada vez maior. A boa aparência é um pré-requisito para quase tudo. Mas isso está longe da realidade da maioria das brasileiras, seja por falta de tempo, dinheiro ou até mesmo desejo. E é aí que a autoestima da mulher pode despencar por não se encaixar nesses padrões. Beleza, viu só como é importante a gente ter um cuidado com relação ao que a gente consome da mídia? Pois é. Continuando nessa pegada, dá uma olhada aí no slide para a gente ver o que tem mais aí sobre essa questão da corpolatria. Então, nós temos aí a imagem corporal na juventude e a idolatria dos padrões de corpos, certo? Certo, prof? Então, nós vemos, né, essas fases de transição adolescente, né, em que diz, opa, eu avancei sem querer, perdão, isso, que tem dois momentos, um pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e pelo ECA, né? Em que os adolescentes estão na fase entre 10 a 19 anos e entre 12 e 18 anos. Independente disso, é um momento em que muitas vezes você acaba sendo muito esponja e a gente tem que ter um cuidado, né? Para não só ficar aí filtrando tudo, né? Ficar consumindo tudo que é projetado na mídia. Então, o que a gente observa, prof?
né? Que na adolescência é uma fase de intensas modificações corporais e hormonais, tá? A estatura, 20% do estirão, né? Questão do peso, da maturação sexual, tudo acontece nessa fase, né? Acontece também mudanças afetivas, busca de si mesmo, busca de identidade, novos relacionamentos. Então eu mudo o meu visual a cada dia, a cada semana, porque eu ainda não sei quem eu sou, né? Acontece com você? Fala aí pra mim. Busca ser um adulto e ainda não pode ser, não tem autonomia, não tem independência, não tem recursos financeiros e fica nessa briga aí consigo mesmo, né? Se sente muitas vezes deslocado, né, no tempo, no espaço, muito comum. E tem aquele luto pelo corpo infantil. Eu não sou mais criança, prof, eu não sou criança. Tá certo, tudo bem. Então a gente começa a perceber o quê? Conflitos e contestações, se torna mais vulnerável, mais volúvel, segue alguns líderes, tem que ter cuidado com esses líderes. Hoje em dia, né, os líderes, eles são através da internet, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, conhecer muito bem quem é que a gente segue, né? Segue alguns grupos, segue a moda, mais preocupação com o corpo, tudo isso vai influenciando nessa minha percepção, gente. Curioso, né? E aí isso pode me trazer uma certa distorção da minha imagem corporal, né? Desse público-alvo. O que mais, prof? Temos aí alguns tipos de corpos, né? Com relação à minha identidade corporal. Qual é o meu tipo de corpo? Então, nós temos aí 3 tipos, certo? Nós temos o ectomorfo, uma estrutura mais longínea, né? O corpo mais magro. Nós temos o mesomorfo, né? Um pouco mais de equilíbrio, mais definição muscular, mais equilíbrio, né? Nas proporções. E nós temos o endomorfo, né? Que normalmente estão as pessoas obesas que estão acima do seu peso ideal. Então me responde aí. Como que é possível padronizar um estilo único de corpo no país com intensa miscigenação? Você é igual ao seu colega que está aí do lado esquerdo, do lado direito, na frente e atrás? Não, né? Nem com seu irmão você parece. Por mais que vocês sejam gêmeos, se for esse o seu caso, né? Mas cada um tem um perfil diferente. Então não tem como a gente fazer isso, gente. Porque nós temos, por exemplo, uma cultura brasileira muito diversificada, né? Nós temos uma diversidade muito grande. E se todo mundo fosse igual, a gente teria empobrecido, né, o padrão de corpo. Perceba que cada corpo é único, diferenciado. E a gente tem que entender que o corpo ideal é o meu, é o seu, certo? Não tem como a gente tentar atingir algo que não é pra gente. Nós somos totalmente diferentes. Percebam? É uma mistura boa, né? Experiências diferenciadas. Então, se a gente tentar padronizar isso, a gente vai desprezar a riqueza que é, né? Os tipos de pessoas, as raças, as miscigenações, enfim, tudo. A gente não pode fazer isso. O que é educação física, né? O que é atividade física, aliás, pode construir aí nessa identidade corporal? A gente tem que observar que nós temos aí 5 casas. Uma é o planeta, uma é o corpo, uma é o seu lar, uma é a mente e uma é a sua alma. Então, você tem que cuidar dessas 5 casas, buscar o seu equilíbrio. E o exercício físico vai contribuir significativamente nessa tua percepção, certo? O que mais, prof? Você vai ter uma redução dos riscos de desenvolvimento das doenças, em especial as doenças cardiovasculares. Você vai ter menor chance de desenvolver diversos tipos de câncer, né? Vai melhorar os teus quadros, se porventura você já estiver num quadro de depressão ou ansiedade, né? Essas questões de transtornos psicossociais, controle do peso, né? O que mais, Profires? O controle aí da taxa de colesterol. Temos também aqui o controle da taxa de glicose do sangue, o controle da hipertensão arterial, né? A interação social, ela é validada, certo? Contribui aí para que eu tenha uma autoestima, tá? E aí eu venho aqui com você, vem aqui comigo,
para a gente encerrar essa aula. Eu vou deixar o momento mexa-se para a gente fazer lá na revisão, tá bom? E aí eu lanço para você. Então, Prof. Iris vai ficando por aqui. Tchau!